TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV e você assiste agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 24 de agosto e você vai ver a seguir. Decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspende decreto municipal e Petroita pode voltar a operar em Petrópolis. Passageiros demonstram indignação com a volta da Petroita em diversas linhas da cidade. Casa pega fogo no Batalhar, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Moradores do Sargento Boening protestam contra a Petroita. Homem é baleado dentro do terminal rodoviário no centro de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou o decreto municipal que suspendia a operação da empresa Petroita nos bairros Meio da Serra, Morém e Alto da Serra, em uma decisão que foi publicada na última terça-feira. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro derrubou os decretos municipais número 947 e 948 de 2024, do dia 19 de julho, que suspendia a operação dos veículos da aviação Petroita nos bairros Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. Na decisão anterior, 30 veículos que atendiam a região foram substituídos por ônibus da aviação Cidade Real. Diante das aplicações apresentadas pela empresa Petroita, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou na última terça-feira o decreto municipal, pois a empresa alegou irregularidades no decreto apresentado pela Prefeitura e apresentou cláusulas contratuais que impedem a saída da empresa Petroita dos bairros em que hoje estão sendo operados pela aviação Cidade Real. O TJRJ afirma que vai analisar os documentos apresentados pela empresa e vai expedir uma nova sentença, em uma data que ainda não foi definida. Sendo assim, os veículos da Petroita estão autorizados a circular nos bairros Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. Apesar da decisão ter sido publicada nesta terça-feira, segundo o Cetraspetro, Sindicato das Empresas Transporte de Petrópolis, as empresas ainda não foram notificadas oficialmente da decisão e ainda não sabem oficialmente quando e se as substituições serão feitas e quando a empresa volta a operar nos bairros. E o retorno das operações da aviação Petroita para os bairros Alto da Serra, Meio da Serra e Morém gerou indignação na população e, claro, no poder público de Petrópolis. A decisão da volta foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e uma reunião extraordinária do Comutran foi convocada para a noite da última quinta-feira. Se quebrar vai morrer todo mundo, gente. Deixa só um ônibus só, cara. Esse ônibus aqui tá muito bom. A Petroita tá um lixo. A volta dos ônibus da aviação Petroita para as linhas do Alto da Serra, Meio da Serra e Morém provocou caos e indignação na cidade de Petrópolis na manhã desta quinta-feira. Fora de operação nos bairros desde julho, quando a Prefeitura declarou a caducidade no contrato, a Petroita voltou a atuar após decisão do TJRJ. Apesar da volta da aviação Petroita, a Cidade Real, empresa que a substituiu após a caducidade do contrato, também continuou fazendo os percursos normalmente. O caos no transporte público da cidade começou cedo nesta quinta-feira. Um relatório do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, aponta que até às 8h30 da manhã, 10 quebras da Petroita já haviam sido registradas. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, somente nos primeiros meses do ano, 1.500 quebras da Petroita foram registradas. Ainda de acordo com o governo municipal, desde julho, mês que a Cidade Real assumiu as linhas, o índice de quebras caiu em 94%. Após a decisão do Tribunal Estadual, uma manifestação foi mobilizada no terminal rodoviário do centro da cidade. O movimento contou com a presença da população e também com autoridades municipais. Em
nota, a Prefeitura de Petrópolis demonstrou indignação com a decisão da Justiça e informou que vai tomar medidas judiciais cabíveis para reverter a situação. Diversos passageiros que utilizam as linhas do Alto da Serra e Morém demonstraram indignação com toda a situação envolvendo a Petroita. Eu estou achando ridícula, porque esse aí quebra toda hora, Petroita, e nós estamos se dando muito bem com o Verdinho. É uma vergonha, né? Ainda mais a Petroita, que a gente sabe que não é confiável, eu prefiro a Cidade Real. A empresa aqui está servindo 100% o público todinho, o público está sendo bem servido. Agora vem eles com essas cascatas de botar esses carros velhos aí. De acordo com a auxiliar de Serviços Gerais Célia Cristina, os atrasos e quebras recorrentes dos ônibus da Petroita trazem problemas e riscos para o dia a dia dos passageiros. Vai tirar os ônibus bons, vou botar uns quebrados, só vive quebrando, a gente só anda atrasado. O nosso chefe reclamando que a gente só anda atrasado porque o ônibus quebra. A gente corre risco de vida dentro desse ônibus, isso nunca tem freio. Ele já perdeu o freio 2 vezes lá no Quitandinha descendo lá. Aí tira um ônibus bom, bota uma porcaria. A gente fica correndo risco de vida, os funcionários sem receber e ninguém faz nada. E ainda sobre esse assunto, claro que a população ficou insatisfeita. E na manhã de quinta-feira, um protesto no bairro Sargento Boening interrompeu as recém-retomadas operações da aviação Petroita na localidade. Diversos moradores do bairro expuseram a indignação com a volta da empresa e dos problemas recorrentes que a acompanham. Moradores do Sargento Boening mobilizaram uma manifestação que interrompeu totalmente as operações da aviação Petroita no bairro nesta quinta-feira. A aviação havia sido substituída pela Cidade Real após o anúncio da caducidade do contrato da Petroita feito em julho. A Petroita faz barulho de carroça. É uma coisa horrível. Você tem medo de andar. Tá chovendo, tá pingando dentro do ônibus. Não tem condição nenhuma. Os moradores do bairro Sargento Boening se uniram em protesto. Todos os ônibus da Petroita que chegaram à localidade não puderam sair. Após horas de manifestação, os ônibus foram liberados para sair, mas foram encaminhados diretamente para a garagem. Os populares impediram, no total, a saída de 5 ônibus que operam na região. No bairro, diversos moradores expuseram a indignação com a condição dos veículos da Petroita. Os ônibus tudo ruim, quebrado. Tem minhas crianças que estudam de manhã, chegam atrasado na escola por causa dos horários. E os ônibus têm que sair, a Petroita tem que sair daqui. É ônibus que quebra, é perdendo freio, não tem horário, não tem fiscal, o ônibus sujo, quando chove molha tudo dentro, tudo quebrado, tudo rasgado, ninguém aguenta mais. Mas quando eu vou depender de um ônibus para mim chegar no meu trabalho, eu não tenho. Michele, que mora há 44 anos no Sargento Boening, lembrou o acidente que sofreu ainda neste ano em um ônibus da Petroita quando estava no sentido centro da cidade. Eu sofri há pouco tempo, tem umas questões de uns 4 meses atrás. Nós descemos de ônibus com as crianças e o ônibus perdeu o freio na ladeira. Se o motorista não fosse bom, teria morrido todo mundo que estava dentro do ônibus e fora no ponto do ônibus. A Petroita está uma vergonha. Eles não têm horário, eles não têm compromisso, eles não têm respeito à população, eles não têm respeito a ninguém. Diana, também moradora do Sargento, afirmou que a filha precisou começar a fazer terapia por conta do medo de sofrer um acidente dentro dos ônibus da Petroita. Entrei com um processo em cima da Petroita, minha filha não quer mais andar de ônibus, porque teve uma época que os ônibus estavam diretamente perdendo freio na descida do Benegá. Minha filha pegou trauma, minha filha chora, minha filha grita, minha filha treme, os motoristas é prova disso, minha filha está fazendo psicólogo. O presidente da Associação de Moradores do Bairro expôs que a vontade dos moradores é que a Cidade Real permaneça atendendo a localidade. A gente quer que a Petroita saia e fique a Cidade Real, porque apresentaram uma empresa boa, onde que foi, né, utilitável para nós, e agora voltou a outra empresa, então não dá pra gente entender, né? Após os ônibus da Petroita serem retirados do bairro, os moradores comemoraram a chegada dos carros da aviação Cidade Real. Na quinta-feira, um incêndio em uma casa no Batalhar, em Petrópolis, atingiu imóveis vizinhos e resultou na morte de pelo menos uma pessoa. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que afirmou ainda que outra pessoa ficou levemente ferida. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Teresa. As chamas se alastraram rapidamente e a fumaça foi vista em bairros vizinhos na região da Mosela. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a altura das chamas e a fumaça invadindo as casas vizinhas do imóvel afetado.
Além disso, segundo o Corpo de Bombeiros, uma casa ao lado de onde o fogo teria começado também foi atingida pelas chamas. Tem gente jogando água ali também, ó. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 2h30 da tarde para o combate das chamas que se espalharam rapidamente na localidade. A causa do incêndio ainda não foi divulgada, mas uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Por volta das 3h50 da tarde, a empresa de ônibus Cidade Real, que atende a localidade, informou que, devido ao incêndio, os carros da linha 134 Batalhar de Rua F precisaram fazer o mesmo trajeto da linha 106 Batalhar, pois a rua José Lafayette, que fica às margens da Rua F, precisou ser obstruída por conta do incêndio. E na tarde de quinta-feira, um homem que não teve a identidade divulgada foi baleado na perna no terminal rodoviário do centro de Petrópolis, após uma discussão com um policial militar à paisana. O homem precisou ser socorrido ainda no local. Uma discussão entre dois homens no terminal rodoviário Imperatriz Leopoldina, no centro de Petrópolis, resultou em um homem baleado na tarde desta quinta-feira. De acordo com a polícia militar, a vítima teria tentado agredir um policial que estava à paisana e, no meio da discussão, o militar efetuou os disparos. A vítima foi atingida no pé. De acordo com testemunhas, a vítima estava aqui, no terminal rodoviário do centro de Petrópolis, quando o autor dos disparos se aproximou. Eles teriam conversado e, logo em seguida, os disparos foram ouvidos por quem estava na localidade. A vítima foi retirada do local para ser socorrida. Após ser retirado do local, o homem foi socorrido pelos agentes do segurança presente, que estavam próximos ao terminal na Praça Duque de Caxias. E logo em seguida, o SAMU enviou os socorristas em 2 motocicletas para prestar os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Teresa. E em nota, a Polícia Militar informou que as investigações seguem em andamento. E você vai ver depois do intervalo. TSE aprova 12 resoluções para as eleições de 2024. Dobra o número de municípios com candidatura única a prefeituras. Patrimônio de candidatos à Prefeitura de Petrópolis superam os R$755 mil. Cerca de 170 crianças foram registradas sem o nome do pai em 2023 na cidade de Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218 Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O período de campanha eleitoral começou e, com ele, a Justiça Eleitoral também está atenta às regras estabelecidas para o pleito deste ano. Entre as novidades, estão 12 resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bandeiras e panfletos indicam as campanhas eleitorais para o pleito deste ano já começaram. Até o dia 5 de outubro, imagens como essa vão fazer parte de todas as cidades do país. Mas, para garantir uma eleição justa, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 novas resoluções para este ano. O principal objetivo foi se adequar às novas tecnologias desenvolvidas por meio da inteligência artificial. A complexidade do mundo conectado vem exigindo uma necessidade de adaptações e de aprendizado com base nos erros do passado ou mesmo de experiências que vêm acontecendo em outros países. O Tribunal Superior Eleitoral está muito atento aos movimentos que acontecem sobre a questão da ameaça à integridade da informação, que a gente chama das fake news, da desinformação, desde 2018. As regras foram aprovadas em fevereiro deste ano e alteraram a Resolução 23.610 de 2019. Ficam vedadas, por exemplo, as deepfakes, ou seja, simulações que levam as pessoas a acreditarem no que não existe, a partir da utilização de vídeos e áudios com montagens descontextualizadas, produzindo informações distorcidas da realidade. Além disso, os candidatos devem, de forma obrigatória, colocar aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, caso a ferramenta seja utilizada. O Tribunal Superior Eleitoral tentou trazer algumas inovações no sentido de deixar mais claro qual que é a necessidade de garantir o processo eleitoral? A lisura e a normalidade do processo. Garantir que as eleições sejam limpas e que o eleitor tenha acesso a informações adequadas e não seja turbado por mensagens maciças ou por adulteração ou coisas do gênero. Também foi criado um repositório obrigatório em que será exposto todos os materiais que a Justiça Eleitoral considerou que é inverídico ou descontextualizado. Além das novas regras, a Resolução 23.738 deste ano também define outras regras para as eleições. Entre elas, o período de propaganda eleitoral, como vão ser as fiscalizações e as pesquisas eleitorais. O advogado ressalta que não somente quem produz as fake news, mas quem compartilha e curte podem ser penalizadas. Eventualmente podem ser penalizadas, por exemplo, com direito de resposta, com remoção de conteúdo, e se aquela informação constitui um crime eleitoral, ela também pode ser responsabilizada criminalmente por aquele tipo de conteúdo. Então, não só quem produz, quem se beneficia, mas quem também divulga. Então, é muito importante também, além do alerta, para você não cair na desinformação, para que você também não pratique crimes. Todas as informações podem ser obtidas no site tse.jus.br. As eleições deste ano vão ser realizadas no dia 6 de outubro para o primeiro turno e 27 de outubro para o segundo turno, em cidades com mais de 200 mil eleitores aptos a votar.
O número de municípios onde há apenas um candidato disputando a prefeitura dobrou na eleição deste ano. De 108 cidades com candidaturas únicas em 2020, o Brasil terá neste ano 214 municípios com apenas um candidato. Ou seja, basta apenas um voto para que eles sejam eleitos prefeitos. Os dados representam o maior número de candidaturas únicas das últimas 7 eleições, quando começou essa série histórica no ano de 2000. Esses dados foram sistematizados pela Confederação Nacional de Municípios. A hipótese mais provável é que os desafios de candidaturas em pequenas cidades desestimulam as pessoas a disputar essas prefeituras. A média populacional das cidades com candidato único é 6,7 mil habitantes. Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso são os estados com maiores números de candidaturas únicas. Ainda de acordo com o CNM, o total de candidatura nesta eleição caiu 20% de 19,3 mil em 2020 para 15,4 em 2024. O número de municípios com até 2 candidatos para o cargo de prefeito cresceu nesta eleição. Em 2020, eram 38% do mais de 5,5 mil municípios do país. Agora, 53% dos municípios brasileiros têm até 2 candidatos disputando a prefeitura, segundo o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos. O estudo do INESC destacou ainda que cerca de 1,6 milhão de brasileiros ficarão sem direitos a uma escolha prefeito, por viverem em cidades com candidaturas únicas. Em relação a estas candidaturas, prevalece o perfil do candidato homem, com 88%, de cor branca, sendo 74%, e de partidos ligados à direita. E ainda falando sobre eleições, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou as informações sobre os bens e valores declarados por cada candidato às eleições municipais de 2024. Em Petrópolis, as informações fornecidas pelos 5 candidatos variam entre R$21 mil e R$417 mil em patrimônio. Nas declarações constam bens em nome próprio, como casas, apartamentos, veículos, terrenos, entre outros. Além disso, os políticos também precisam declarar os valores de participações em empresas, negócios próprios, saldos em contas correntes, poupanças, ações em bolsa e outras aplicações. Por meio da consulta no portal do Tribunal Superior Eleitoral, também é possível acessar os dados dos vice-candidatos e comparar a evolução patrimonial daqueles que já se candidataram em outras eleições. Bernardo Santoro, do Partido Novo, declarou ao todo R$56 mil em bens. Entre eles, um carro Celta 2010, 50% das cotas de uma empresa de comunicação e marketing, um carro Hyundai Zero 2011 e 50% das cotas de uma empresa de advocacia. Em 2012, Santoro se candidatou a vereador do Rio de Janeiro, mas não declarou bens. O vice-candidato pelo partido, Tenente Coelher, não declarou nenhum valor este ano. Eduardo Blog, do Republicanos, declarou R$ 34.100,66, sendo o valor todo em uma poupança na Caixa Econômica Federal. Em 2018, Eduardo se candidatou a deputado estadual e em 2020 a vereador de Petrópolis. Nas duas ocasiões, não declarou bens. Em 2022, se candidatou a deputado federal e declarou pouco mais de R$ 49 mil. O vice-candidato pelo partido, Leandro Azevedo, declarou para as eleições deste ano R$ 64.800, sendo 2 veículos, um Citroën C3 e um Honda Fit, e em 2012, Leandro Azevedo se candidatou a vereador de Petrópolis. Na época, declarou R$ 97 mil. Já em 2016, declarou R$ 170 mil. Em 2020, quando se candidatou a prefeito, declarou apenas R$ 174,43. Já em 2022, quando se candidatou a deputado federal, declarou pouco mais de R$ 71.300. Ingo Rames declarou que possui pouco mais de R$ 417 mil em bens, dentre eles a participação em uma cooperativa de crédito, empresa de gestão esportiva, metade de uma casa no Carangola, um automóvel, aplicação de valores em renda fixa e investimentos em poupança no Banco Itaú. Em 2016, quando candidato a vereador, declarou R$ 420 mil em bens. Já em 2020, declarou pouco mais de R$ 382 mil. O vice-candidato à prefeitura, Baninho, declarou mais de R$ 359 mil em bens, dentre eles valores na conta corrente, um imóvel, um carro da marca Toyota, um veículo da marca Honda, parte de um terreno no bairro São Sebastião
e aplicação de valores em renda fixa. O atual prefeito e candidato Rubens Bom Tempo declarou R$ 227 mil nas eleições deste ano. Dentre os bens estão dinheiro em espécie, com pouco mais de R$ 200 mil, além de um depósito bancário em conta corrente e cotas em uma cooperativa de saúde. Bom Tempo já foi candidato à prefeitura e deputado estadual em outras 6 eleições. Em 2004, não declarou bens. Em 2010, mais de R$ 1.100.000. Em 2012, o montante subiu para R$ 1.258.000. Em 2016, a declaração apresentou R$ 131.565 em bens. Já em 2018, pouco mais de R$ 107 mil e em 2020, pouco mais de R$ 77 mil. Vice de Rubens Bom Tempo, Paulo Mustrange, declarou apenas R$ 7.652 ao Tribunal Superior Eleitoral. Todo o valor é referente a depósitos bancários em uma conta corrente. Yuri Moura, do PSOL Rede, declarou R$ 21.217 em bens, referente a depósitos bancários em conta corrente. Yuri já se candidatou em outras 5 ocasiões como vereador, prefeito e deputado estadual. Em 2012, 16 e 18, não declarou bens ao TSE. Em 2016, possuía R$ 11 mil e em 2020, R$ 20 mil. O vice-candidato à Prefeitura de Petrópolis, ao lado de Yuri, Marcos Novaes, declarou possuir R$ 142.500 em bens, entre eles uma empresa de processamento de dados, 2 carros e participação em uma outra empresa. E um levantamento de dados organizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontou que em 2023, cerca de 173 nascidos vivos foram registrados sem o nome do pai na certidão na cidade de Petrópolis. Apesar dessa quantidade, o número apresenta uma queda quando comparado ao ano de 2022. Na época, 187 bebês estavam nesta situação. A pesquisa aponta que entre 2016 e 2023, o número de nascimentos caiu 17% na cidade de Petrópolis, enquanto a quantidade de crianças sem o nome do pai no registro cresceu 75%. Esse cenário é uma realidade nacional, por mais que tenham mudanças na legislação que permitem a possibilidade do reconhecimento de paternidade direto em cartório, funcionando sem a necessidade de procedimento judicial, e outras alternativas, como a paternidade socioafetiva ou mesmo ações de mutirões envolvendo defensorias públicas, poder judiciário e cartórios de registro civil. O não reconhecimento dos pais para as crianças tem crescido ano após ano, mesmo com a diminuição constante do número de nascidos vivos. E, atualmente, fazer a inclusão do reconhecimento da paternidade é ainda mais prático. É muito simples ser feito esse reconhecimento biológico no cartório de registro civil. Baixe o cartório de registro civil mais próximo, pode ser o do registro ou não, isso não tem problema. Se for uma criança, é importante que a mãe consinta com esse reconhecimento do pai biológico. Se for maior de idade ou reconhecido, ele também vai ter que consentir com esse reconhecimento. Basta o pai e o filho. Então, se for maior, se for menor, a mãe e o pai vão ao cartório e vai ser gratuito esse reconhecimento, é sem custos e é bem rápido, bem simples. De acordo com os registradores de pessoas naturais nacional, isso não é apenas uma questão emocional. Não ter o nome do pai na certidão de nascimento implica em uma série de benefícios para a criança, como inclusão em plano de saúde, plano de assistência previdenciária, herança e até pensão alimentícia. A Arpen Brasil relatou que os órgãos públicos estão pensando em medidas para tentar enfrentar o problema. O tema foi destaque na organização quando estavam discutindo o novo Código Civil neste ano. Na ocasião, a Comissão de Turistas elaborou um projeto que prevê o registro imediato da paternidade a partir da declaração da mãe, quando o pai se recusar a realizar o exame de DNA. Agora, o projeto será encaminhado para o Congresso Nacional para ser analisado. E você vai ver depois do intervalo. Hospitalizações entre idosos por Covid-19 apresentam alta no estado do Rio de Janeiro. Disque 180 de violência contra a mulher registra aumento de 26,7% nas denúncias no Rio de Janeiro em 2024. Grupo dos idosos apresenta maior aumento em relação ao número de novos usuários de internet no Brasil. Greve dos Correios acaba após 15 dias de paralisação.
Estado do Rio de Janeiro registra menor índice de desemprego desde 2015. O Correio Petropolitano na TV volta já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O número de hospitalizações por Covid-19 apresentou alta em algumas regiões do Brasil, incluindo o estado do Rio de Janeiro. E apesar da alta no estado, cidades da região serrana não apresentaram novos casos da doença. O novo boletim Infogripe, divulgado na última sexta-feira, aponta aumento no número de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em decorrência da Covid-19 entre os idosos nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Apesar disso, as internações pela Covid-19 ainda se mantêm em patamares baixos quando comparados ao histórico de circulação do vírus. É importante que os hospitais e as unidades sentinelas de síndrome gripal dessas regiões fiquem atentos para qualquer sinal de aumento expressivo de circulação do vírus. Nas duas últimas semanas epidemiológicas, 232 novos casos de Covid-19 e 5 óbitos em decorrência da doença foram registrados no estado do Rio de Janeiro. Apesar da alta de casos no estado, os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na região serrana, e Paraíba do Sul e Três Rios, no sul do estado, não apresentaram novos casos do vírus no período. E diante desse cenário, a gente reforça a importância da vacinação contra a Covid-19, especialmente para as pessoas do grupo de maior risco, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade, profissionais da área da saúde. A pesquisadora destaca que é importante que os indivíduos se vacinem contra a influenza, já que o vírus continua circulando no país, assim como o da Covid. Ainda de acordo com ela, em caso de aparecimento de sintomas de algumas das doenças, é recomendada a procura por atendimento médico. A gente mantém as recomendações de uso de máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar, dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em casa em isolamento.
Se não for possível ficar em casa em isolamento, é importante sair de casa usando máscaras. O Ligue 180, que é o dispositivo central na estratégia de enfrentamento à violência contra a mulher no país, já recebeu até o mês de julho mais de 84 mil denúncias, que é um volume que equivale a um aumento de 33,5% em relação ao mesmo período de 2023. Até o mês de julho, foram 13.500 denúncias no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, em 2024, a Central registrou 13,5 mil denúncias, um aumento de 26,73% em relação ao mesmo período do ano passado. E entre as denúncias realizadas, 9.480 foram apresentadas pela própria vítima, enquanto, em 4.036, o denunciante foi uma terceira pessoa. A casa da vítima ainda é o cenário onde mais situações de violência são registradas. No estado do Rio de Janeiro, 6.336 denúncias tinham esse contexto. Se você conhece, alguma pessoa ou até mesmo é vítima de violência doméstica, você tem essa ferramenta para poder se orientar e lá você terá o apoio para que as pessoas te orientem aonde buscar, aonde efetivar os seus direitos. O maior número de denúncias está relacionado às mulheres entre 40 e 44 anos. As vítimas mais frequentes são mulheres negras e, na maioria das vezes, o agressor é companheiro ou ex-companheiro da vítima. Vale destacar que o Disque Denúncia funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a denúncia é gratuita. O governo federal ainda anunciou neste mês mais uma etapa da reestruturação do Ligue 180, que agora passa a atuar de forma totalmente independente à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. De acordo com o Ministério das Mulheres, a mudança retoma o Ligue 180 como um serviço de utilidade pública essencial ao enfrentamento à violência contra mulheres. Uma vez feita a denúncia no Disque 180, a vítima será orientada como proceder, normalmente é direcionada para uma delegacia especializada da mulher mais próxima da sua casa. Caso não haja uma delegacia especializada, ela vai ser direcionada a uma delegacia de apoio para que ela possa então formalizar a denúncia contra o seu agressor. Ou se ela não tiver coragem, um terceiro poderá fazer no seu lugar, noticiando ali a agressão física, por exemplo. Segundo o painel de dados regional, a região Sudeste soma um total de ligações bem superior às demais regiões do país. Até o mês de julho, o Ligue 180 recebeu 121,2 mil ligações dos 4 estados da região, onde residem 42% da população brasileira. As demais regiões somadas registram pouco mais de 129 mil ligações para a central. Vale destacar que é possível fazer a ligação de denúncia de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat do WhatsApp de DDD 61 9610 0180. Em caso de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar por meio do telefone 190. Partindo dessa investigação que se iniciará na delegacia, se a vítima não foi a pessoa que noticiou, ela será então notificada para que compareça e informe todo o ocorrido, indicando os dados do seu agressor e principalmente solicitando ali as medidas de proteção, como a medida cautelar de afastamento. E o agressor pode até vir ser preso se ele for constatado ali a agressão em flagrante. Então é uma ferramenta, o Disque 180, mais do que você denunciar, é te nortear de como proceder para que aquela situação seja instrumentalizada e então chegue ao Poder Judiciário para que haja a real punição daquele agressor. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma pesquisa sobre o uso da internet no Brasil. Os dados apontam que os idosos são a parte da população que menos utilizaram a rede no país. Porém, este grupo também é o que mais apresenta crescimento em relação ao número de novos usuários no país. A última pesquisa nacional por amostras de domicílio, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que em 2023, 164,5 milhões de pessoas, cerca de 88% da população acima dos 10 anos de idade no país, utilizaram a internet. O número de usuários aponta um aumento expressivo se comparado ao ano de 2016, quando apenas 66,1% do grupo de habitantes utilizava a tecnologia. Nas grandes regiões a gente observa que a região centro-oeste é a região que
tem maior percentual de usuários, né, da internet no país, foram 91,4%, com destaque, nesse caso, né, para o Distrito Federal e para o estado de Goiás, tá? São as duas UFs com maior percentual de usuários de internet. E, por outro lado, nas regiões Norte e Nordeste, foram aquelas que tinham menor percentual de usuários, em torno de 85%. Em relação ao percentual de utilização por sexo, 88,7% das mulheres utilizaram a internet no ano passado, número pouco acima dos 87,3% apresentado pelos homens. O grupo etário que apresenta o maior número de utilizadores de internet é dos 25 aos 29 anos, com picos de mais de 96,3% das pessoas. Na contramão, o grupo com menor número de usuários é o dos idosos, com apenas 66% utilizando a internet em 2023. Entre os idosos, a grande maioria, ou seja, cerca de 2/3 deles, afirmaram que não usaram porque não sabiam utilizar a internet. Porém, apesar dos idosos serem a categoria com menor taxa de uso, são também o grupo que apresenta maior crescimento de novos usuários. Esse é um grupo populacional que vem apresentando uma expansão significativa do uso da internet nos últimos anos, né? Em 2019, por exemplo, né, apenas 44,8% dos idosos usaram a internet, ou seja, nesse período de 4 anos, houve uma expansão importante, né, da população idosa que usou a internet. O analista ainda afirma que o crescimento no número de idosos que utilizam a internet pode ter sido propiciado pelos avanços tecnológicos que facilitaram o uso da internet e pela disseminação da tecnologia no cotidiano da população. Em 2023, 94,3% das pessoas que usavam a internet usaram de forma habitual todos os dias, né? Enquanto apenas 0,6% usavam menos de uma vez por semana. E mesmo a população idosa, né, que era aquela que usava com menor frequência. Teve fim na última quinta-feira a greve dos Correios após 15 dias de paralisação das atividades. A greve, que teve início no dia 7 de agosto, alcançou 9 estados do Brasil. A Federação Interestadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, a Findect, o último dos sindicatos que estava encabeçando as negociações sobre a greve dos trabalhadores com os Correios, informou que as negociações com a empresa chegaram a um acordo nesta quinta-feira. A luta dos trabalhadores resultou na redução do prazo para a apresentação do relatório final sobre o plano de saúde de 90 para 60 dias, na antecipação de R$1.000 referente ao Vale Peru para setembro, com o saldo restante de R$1.500 a ser pago até o 5º dia útil de janeiro de 2025, na garantia de cumprimento da cláusula do ACT de contratações via concurso público em dezembro deste ano, ajuste na cláusula da gratificação de férias para incluir que o cálculo vai incidir também sobre abonos e que não haverá prejuízos nas ações judiciais em andamento movidas pelos sindicatos, que reivindicam pagamento retroativo dessa gratificação e 0 desconto dos dias parados e compensação apenas até zerar a carga postal na unidade do empregado. Agora, os serviços que foram afetados durante os 15 dias pela greve devem ser normalizados. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, divulgou na última quinta-feira a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, apontando a menor taxa de desemprego registrada no Rio de Janeiro desde 2015. O IBGE aponta que o estado do Rio de Janeiro registrou a menor taxa de desemprego desde 2015 no segundo trimestre de 2024. O número do estado ficou em 9,6%, o menor desde o quarto trimestre de 2025, quando o índice foi de 8,7%. Os dados são da PNAD contínua trimestral divulgados na última quinta-feira. O nível de ocupação entre as mulheres alcançou o melhor resultado na série histórica, iniciada em 2012, com 46,2%. Enquanto o índice para os homens ficou em 66,4%. Em termos absolutos, a população ocupada totalizou 8,2 milhões de pessoas, enquanto a população desempregada ficou com 878 mil indivíduos. De acordo com o governador Cláudio Castro, o Rio de Janeiro se consolidou como uma potência na geração de empregos, na geração de novas empresas e na criação de oportunidades de negócios. Ainda segundo ele, os números divulgados refletem mais do que estatísticas. São vidas transformadas, famílias que agora têm sustento garantido. Foram 15 unidades da federação que tiveram queda significativa da taxa de desocupação. E, além disso, seja na comparação com o primeiro trimestre de 24 ou com o segundo trimestre de 2023, nenhuma unidade da federação registrou
aumento da taxa de desocupação. O estado que apresentou a menor taxa de desocupação foi o de Santa Catarina, com apenas 3,2% da população. Na contramão, a unidade federativa que apresentou o maior número de desempregados foi o de Pernambuco, com 11,5% dos habitantes. A média da taxa de desemprego no país caiu 1 ponto percentual, passando de 7,9% no primeiro trimestre para 6,9% no segundo. À medida que mais atividades econômicas, principalmente serviços de alta ou baixa complexidade, absorvem trabalhadores, aqueles que pressionam o mercado de trabalho em busca de uma ocupação acabam sendo absorvidos mais rapidamente. E você vai ver depois do intervalo. Campanha Agosto Branco conscientiza sobre a prevenção do câncer de pulmão. Seleção brasileira se prepara para a Copa do Mundo de Futsal em Teresópolis. Primeiro encontro Rio Arquitetura e Design acontece em Petrópolis no início de setembro. Estado do Rio tem semanas de sol, mas temperatura volta a cair na região serrana a partir da próxima segunda-feira. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Durante
Neste mês de agosto, a clínica Rádio Serra Radioterapia chamou atenção para a campanha Agosto Branco, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de pulmão. E apesar das possibilidades de prevenção e tratamento, a doença ainda tem alto índice de mortalidade no mundo. A campanha Agosto Branco enfatiza e chama a atenção para os cuidados com a saúde e para os sintomas característicos do câncer de pulmão, como tosse persistente ou com sangue, dor pulmonar ao respirar, perda de apetite ou de peso e falta de ar. De acordo com estimativas de 2023 do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pulmão é o terceiro mais comum em homens, com 18.020 casos novos, e o quarto em mulheres no Brasil, com 14.540 novos casos, sem considerar o câncer de pele não melanoma. O câncer de pulmão, que por muito tempo foi estigmatizado somente por causa do cigarro. Por mais que seja a sua maior incidência, a maior causa do câncer de pulmão seja o cigarro, ainda existem cânceres de pulmão que não estão relacionados ao tabagismo. Por isso é muito importante você estar sempre em busca do seu médico, sempre em busca do seu screening, do seu rastreio de tomografia, de raio-x, qualquer sintoma diferente, seja uma tosse persistente, uma tosse com sangue, uma dor pulmonar para respirar, falta de ar e assim por diante. No mundo, o câncer de pulmão é o primeiro em incidência de mortalidade entre homens e o segundo entre mulheres, conforme estimativas mais recentes de 2020 apresentadas pelo INCA. Dados do mesmo ano do Instituto apontam que no Brasil foram registradas 28.618 mortes pela doença. Um cenário que pode ser completamente modificado, visto as possibilidades de diagnóstico precoce a partir dos sinais identificados pelos sintomas característicos, tratamentos existentes e prevenção. O tabagismo ou a exposição passiva ao tabaco ainda é apontado como um dos principais fatores de risco, com 85% dos casos diagnosticados. Mas a exposição à poluição, a agentes químicos, a consumo de água contaminada e história familiar também são condicionantes para a doença. Câncer de pulmão é extremamente curável quando o diagnóstico é precoce. E a gente tem feito inúmeros avanços na medicina, tanto na radioterapia quanto na oncologia clínica, na quimioterapia e assim por diante. Procure seu médico e nunca deixe de ir atrás da sua saúde. A manutenção da rotina médica, com a realização dos exames de forma periódica e a adoção de práticas saudáveis, como alimentação controlada e exercícios físicos, são as principais recomendações para a prevenção do câncer de pulmão e de doenças de forma geral. E na última semana começaram os treinos da Seleção Brasileira de Futsal para a Copa do Mundo da categoria. O torneio vai acontecer no Uzbequistão, dos dias 14 de setembro a 6 de outubro deste ano. A Seleção Brasileira de Futsal está realizando treinos em Teresópolis para se preparar para a Copa do Mundo de Futsal da FIFA 2024. O torneio acontecerá no Uzbequistão, do dia 14 de setembro até 6 de outubro deste ano. O Brasil fará sua estreia contra Cuba no dia 14 de setembro, em jogo válido pelo Grupo B. Na competição, os 2 primeiros de cada grupo, além dos 4 melhores terceiros colocados, avançam para a fase de mata-mata. O Brasil é um dos países mais bem-sucedidos da história do futsal, com 5 títulos de Copa do Mundo. O torneio foi vencido pela última vez por Portugal, em 2021. Filipe Valério Fixo, que atualmente joga no futebol espanhol, expressou a emoção de representar o Brasil em uma Copa do Mundo. Pra gente que começa no futsal é um sonho, a gente sempre sonha com a Copa do Mundo, com a seleção brasileira, então você poder representar o seu país num campeonato como a Copa do Mundo, eu acho que é o máximo do atleta. William Dorn, goleiro da seleção brasileira desde a última Copa do Mundo, nasceu em Santa Catarina e atualmente joga no futebol russo, mas destacou o frio na cidade da Imperatriz. Vou te falar que eu tô passando mais frio aqui do que lá na Rússia, porque lá a gente sabe, o ginásio tudo preparado para a questão do frio. Mas eu sou da região sul do Brasil, então a gente sofre um pouco, claro, ainda mais eu que sou goleiro, ficar tomando bolada ali não é nada legal, mas faz parte. O técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Marco Xavier, destacou a importância do ciclo de trabalho para alcançar bons resultados em competições como a Copa do Mundo. Nossa estratégia é essa, apostar no trabalho que a gente fez nesse último ciclo, nas condições que a gente teve de trabalho, de poder intercambiar mais, de poder repetir por diversas vezes a formação e manter um grupo com um bom entrosamento. Xavier mencionou também que o Brasil passou por um ciclo de preparação com 36 jogos e apenas 2 derrotas. Claro que são números, né, e parece meio frio, mas a gente enfrentou adversários importantes durante
caminhada, então foi um trabalho legal. Ainda de acordo com o treinador, a cidade de Teresópolis foi escolhida como local de treino por ser a casa da CBF, do futebol brasileiro e recentemente também do futsal. No ciclo anterior nós já treinamos aqui, então a gente tem todo o equipamento para avaliação, né, tanto avaliação física como avaliação médica, uma estrutura, e é importante que a seleção de futsal passe por aqui e sinta-se também pertencente a todo esse universo que sempre foi do futebol. E o primeiro encontro Rio Arquitetura e Design Connection chega à Serra do Rio de Janeiro nos dias 3 e 4 de setembro, marcando o início de um novo tempo de eventos na região. O objetivo do evento, que será gratuito para profissionais da área, é conectar empresários, fornecedores, arquitetos e designers. Com uma programação especial, o encontro contará com uma série de palestras que serão realizadas das 9 da manhã às 7 da noite, com espaços para negócios e shows de música ao vivo. É um evento de conexão das empresas, onde a gente vai conectar profissionais da área de arquitetura, paisagismo, decoração, com os fornecedores da região serrana. O espaço de eventos Bosque de Tauná, em Correias, será o cenário para o evento, onde fornecedores e artistas poderão exibir os produtos e trabalhos para profissionais da área e consumidores. Segundo a organização, o evento está sendo planejado cuidadosamente, com o intuito de promover interações e impulsionar negócios na região serrana. A iniciativa busca transformar o Rio Arquitetura Design Connect em um espaço para novos negócios. Durante o evento, haverá mesas de debate de projeto, apresentações de negócios e todo o ambiente com uma infraestrutura para aqueles que trabalham na área. Vai ser um evento que vai ter gastronomia, vai ter música ao vivo, vão ser 2 dias maravilhosos, de boas conexões. Com a expectativa de sucesso, a previsão para tornar o evento em uma realização semestral. O evento também conta com o apoio da AG Rio, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, e o Petrópolis Convention e Visitors Bureau. E nesta semana, o estado do Rio de Janeiro tem registrado altas temperaturas mesmo no meio do inverno. As temperaturas no estado já atingiram os 37 graus, é muito quente. Mas na região serrana, a previsão é de que as temperaturas reduzam novamente já nesta semana. Temperaturas entre 27 e 30 graus foram registradas em várias regiões do estado do Rio de Janeiro no início desta semana. Mesmo no inverno, os fluminenses puderam presenciar e desfrutar de dias de calor e céu aberto. E na região serrana, o cenário não foi diferente. E fomos às ruas saber dos petropolitanos. Veranico no meio do inverno. Dá para aproveitar? Eu gosto do inverno, né? Então é não muito agradável. Aí eu prefiro a temperatura temperada, nem muito quente, nem muito frio. A temperatura está estranho porque, né, seria para ser inverno, e olha só. Clima bem legal, né, assim, inverno, né, com esse dia lindo e maravilhoso, tá ótimo, né? O Instituto Nacional de Meteorologia ainda mantém um alerta de baixa umidade do ar em perigo potencial, o que resulta em clima seco e altas temperaturas durante a semana, que se estenderá até o próximo sábado. Por isso é importante manter o corpo sempre hidratado, e uma das dicas é aumentar o consumo de água. O tempo deve mudar a partir do próximo sábado, influenciado pela aproximação de uma frente fria. Mas durante o dia, a máxima atingirá os 35 graus, com previsão de ser o dia mais quente da semana. Haverá um aumento de nebulosidade a partir da noite, mas sem previsão de chuva. E a partir de domingo, as temperaturas na região serrana podem atingir a mínima de 9 graus Celsius. Se gelar, tá bom, 0 grau, porque minhas blusas de tricô, meu casaco não usei até hoje. Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Olá para você que nos acompanha, vamos à previsão do tempo para este fim de semana. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuva para domingo. Começando com Nova Friburgo, neste sábado não há previsão de chuva. O dia será de céu entre nuvens e na parte da manhã quanto na parte da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 29 graus. No domingo, queda acentuada nas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuva.
Em Teresópolis, já há possibilidade de chuva para este sábado na parte da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 29 graus. No domingo, mínima de 10 e máxima de 22, com chuva e trovoadas isoladas. Neste sábado, Petrópolis amanhece com céu com muitas nuvens, mas há previsão de chuva para o período da tarde. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 31 graus, mas para o domingo, atenção petropolitano, mínima de 11, máxima de 23 graus. O dia será nublado e chuva e trovoadas isoladas podem ser registradas. Em Paraíba do Sul, o sábado será de alta nas temperaturas, ventos fracos e não há possibilidade de chuva. Mínima de 18 e a máxima de 34 graus nos termômetros. Já no domingo, trovoadas isoladas e possibilidade de chuva na cidade. Já em Três Rios, o sábado será de muitas nuvens no céu e temperaturas elevadas, que devem variar entre mínima de 19 e a máxima de 35 graus. Já no domingo, possibilidade de chuva e temperaturas que devem variar entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Essa foi a previsão do tempo para as principais cidades da nossa região de cobertura. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Em casos de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199. Até a próxima! Mais notícias e informações você encontra no nosso site em tvc16.com, os nossos telejornais, além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante pra gente. Essas denúncias, elas podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou, se for mais fácil, para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV de hoje fica por aqui, mas segunda-feira a gente está de volta com muita notícia e informação, especialmente para você. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.